Bem-vindos ao canal, você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para um bate-papo rapidinho de novo, ainda sobre os eventos que estão ocorrendo ali no Oriente Médio, o chamado conflito estadunidense sionista contra a República Islâmica do Irã. Pois bem, se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu lhe convido para você fazer uma visitinha aos outros vídeos onde a gente faz análise desses objetos que a gente trata aqui agora, e também faça sua inscrição, marque a sinetinha para receber os alertas, construa seus comentários, arranje um jeito de derrubar meus argumentos e distribua para os seus amigos também para eles participarem do bate-papo se achar conveniente. Beleza? A política vai acompanhar a humanidade até ela desaparecer. Percebe? E se assim a guerra é um elemento da política. Então ela pode não estar acontecendo efetivamente nos moldes em que a gente está discutindo agora. Mas ela fica sempre em estado latente. Ela tem que estar no estado latente. Não tem como retirar ela dessa realidade. Percebe? Portanto, é um discurso muito infantil, é discurso para o Sting, né? E tal, etc. Por que o Sting? Porque o Sting não tem o papel de chefe de Estado, ele não tem a responsabilidade, ele não tem nada, ele não pode fazer nada. Por isso ele pode falar do gogó para fora. A pessoa que senta na cadeira de Pedro também. Quem está sentado na cadeira de Pedro também. É político? Porque é homem, tudo mais. Mas não tem o exército, não tem nada. Ele não tem aquela força de mobilizar e de alterar comportamentos de outros entes políticos em volta. Não é o caso do chefe de Estado no Brasil. E nem é o caso do chefe de Estado no Timor-Leste. Mesmo, nosso igual. Percebe? Então, ao dizer que a guerra, que aquela coisa toda, porque o Trump deu um tiro e tal, e aí a gasolina e o óleo diesel aqui, por que tem que aumentar, porque não sei o quê e tal, e tem que parar, podia estar fazendo uma farofinha de soja, etc., as pessoas não passam mais fome, e essas coisas todas, ou seja, o discurso que todo mundo aplaude, ninguém discute. Mas sobre essa característica de discurso, que fica perdida na diplomacia brasileira, merece outras considerações. Eu até me dedicaria um dia a analisar isso. Por quê? Porque, em relação a isso, observe, o discurso da paz, o discurso como é que é? No amor irretratável, irrefratável e tal. Eu já disse, a guerra, ela não começa com o primeiro tiro. A guerra tem um antecedente. São os antecedentes que fazem um conflito. Ninguém resolve a guerra resolvendo parar o tiro que já foi disparado. Para os tiros, não morra mais ninguém. Não é assim, não. A guerra, depois de startada do primeiro tiro, tem que se retroagir. Quando se resolve, quando se quer resolução, se retroage a antes dos tiros, a todas as motivações. É só ali que você sabe quem é o capeta e quem é o santo. Aí não dá para você ficar. Eu detesto esse regime mesmo do Irã. Eu não concordo com esse regime do Irã. Mas como é que pode? Etc. Entendeu? O Irã tem liberdade, nessa configuração, na situação em que foi levado agora, o Irã é quem tem a liberdade de dizer quando é que tinha direito quando é que queria parar. O senso de justiça tem que dar a ele o direito de parar. Se não quisesse parar tempo nenhum mais, continuaria ele com o direito. Percebe? Não adianta, eu não gosto daquele regime mesmo. A mulher enrola a cabeça com uns panos, eu não consigo ver os cabelos dela, e etc. Acho que tem que chamar algumas pessoas para... O cabeleireiro, quem sabe?
Prefiro o mundo com a Michele. Michele e tal, ela pode ir no cabeleireiro e etc. Pode até bailar, quem sabe. Percebe? Essa vida da Michele é questão cultural. A vida da mulher que está no Irã, enrolando um pano na cabeça, é cultural. Problema deles. Aprende com a China. Né? Mas aí o que eu quero chamar a atenção para essa característica brasileira, sem falar que esse discursozinho sobre, né, o tiro, porque o Trump é imperador do mundo, o dono do mundo. Rapaz, ele é o dono do mundo. Tá morrendo o império. Mas não pode contradizer isso, não, porque não tem nada no mundo real que contradiga isso. Não adianta lembrar minhas multilaterais, eu era assim uma pessoa multilaterais, eu jogava como Cafu, depois vinha como Leandro, etc., nas laterais, todas as laterais e tal, naqueles tempos, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, eram as coisas assim multilaterais, tinha os montes de bandeira e tal, e etc., e era diferente. Não era coisa nenhuma, pastor, não tinha nada diferente. Quem dizia era um, e continuou sendo um. Quem dizia era um, e é exatamente quem foi lá, agarrou no gargalo nas cuecas do Gorbachev e disse, vamos dinamitar o Irã. Foi isso. Percebeu? Nunca obedeceu uma resolução da ONU. Multilateral, etc. Eu estava tão feliz que era tudo multilateral. Agora, não tem, agora tem um imperador aí que diz que é dono do mundo, etc. Vai fazer a novela da Globo. E aí, mas no entanto, eu que já fiz aí as peripécias das alimentações, tal, a farofa de soja, um pouquinho de feijão, podemos melhorar isso, mas caminhamos por aí e tal. Ora, sobre esse discurso, o Bibi Doidão um dia disse que era uma bactéria diplomática. Esse bactéria deixou logo lá um persona non grata, Aí, essa bactéria diplomata, aí todo mundo logo se trovejou, os analistas locais, e disseram, como assim? Nós tem 170 países, 196, 200, sei lá, 500, e no entanto, eu que está chamando de bactéria diplomata, converso com 8.000, eu converso com os 8.000 países aí, todo mundo é bem com o Brasil, etc. Não sabe qual é o segredo disso, não? Tiver 8 milhões de estrelas na atmosfera, aliás, na Via Láctea, e todas elas tiverem uma relação com o Brasil, e etc. e tal. É porque o discurso é esse. 8 milhões, ninguém se contrapõe. Ninguém fica do lado do cara que está dizendo, olha, queremos matar a fome de todo mundo e tal. Aí quem é que... O dragão ri, bate palma, abraça, sente firmeza. O urso ri, acha bom e tal. Todo mundo. O cara que produz a fome também bate palma, porque ninguém... É a história do ditador. Ninguém que é ditador se chama de ditador, né? É democrata. Por isso é complicado esse negócio de democracia, ficar chamando a democracia do mundo, a melhor democracia do mundo. É complicado, porque esse mesmo discurso sai da boca de ditador, viu? Entendeu? Então, mas é o que eu quero chamar a atenção, ora, depois de Platão ter inventado a roda e Aristóteles ter inventado a alavanca, segundo uma senadora da República, aí, a grande invenção do Aristóteles, que foi aquela alavanca, que a partir da alavanca só perdia para a roda que Platão inventou. Então, pois Aristóteles escreveu um livro chamado Ética Nicômaco, e aí criou uma avaliação, um processo de avaliação, de compreensão, vamos dizer assim, da personalidade, da moral humana. E aí, disse, olha, o meio, a temperança, o meio é sempre o ideal, é sempre o legal, é sempre o bonito. Eu vou puxar esse assunto aqui só para deixar
para final, só para dizer como se compreende o discurso que é feito pelos nossos chefes de Estado. Não é pelo Lula, não, é por toda a escola do Itamaraty altamente prosopopeica, né? É de lá de onde saiu Onalfas, etc., e etc., e etc. Etc. Se não for etc., fica 3 pontinhos, então. Mas aí Aristóteles diz o seguinte, olha, o centro da régua é a virtude. Então, se o centro da régua é a virtude, tem uma coisa chamada coragem. A coragem é uma virtude humana, uma virtude do político, é uma virtude do guerreiro. A coragem, ela fica no centro da régua. É assim. Já, por sua vez, os extremos são pecados humanos, pecados políticos, pecados dos guerreiros. Por quê? Numa extremidade está o chamado abscesso da coragem, a covardia. A covardia. Então o cara está lá, a covardia fica ali, bem no... Covardia, é isso mesmo, covardia, etc. Quando você falar em covardia, aí você pega assim, olha o tamanho, 8.511.965 km². Tem petróleo? Tem. Tem comida? Tem. É o panteão, é o celeiro do mundo, mata a fome. Nós criamos as equipes do mundo todo que fala sobre fome, foi nós que criamos. Todos nós, toda coisa que a gente faz quando se reúne com os outros é sempre a fome. Então, temos tutano para isso. Então, comida tem comida. Tem petróleo, tem energia. Tem recurso natural para resolver tem, sem problema, sem problema. Tem população? Tem, claro que tem. Agora olha para aquela ilha vulcânica que fica ali a 100 e poucos quilômetros, 160 quilômetros do litoral da América do Norte, aonde, bem no Caribe mesmo ali, tem uma ilha ali, é vulcânica, subiu ali, provavelmente quando os dinossauros desapareceram na Terra, o choque do meteorito fez subir, então é uma ilha vulcânica lá. A única coisa que não tem petróleo, não tem como tirar a comida de lá. A única coisa que plantava era açúcar, era cana de açúcar para vender. Agora tem boas escolas, forma bons técnicos e tudo mais. A população é pequena. Desde 1962 vive um processo de inanição econômica conduzida pelo Império. No entanto, sem ter exército, resiste até agora, está lá cercada, debaixo da resistência. Entendeu? A diferença? Então, se pegar aquele povinho ali que está naquela ilha, ou o povinho da ou o povinho da Nicarágua, você já vê que eles já têm assim uns históricos de peitar um pouco aquela história de potência, né? Superpotência. Não tem, não se entrega, não se vende. Não. Caça alguma coisa parecida na história do Brasil. Não é? Caça alguma coisa parecida. Mas aí, se num canto tá a covardia, lá no outro extremo tem outra coisa, que é pecado também, segundo Aristóteles. Temeridade, ou seja, doido, totalmente doido, aquele que leva o dele para o suicídio, entendeu? Então, do outro lado lá está a temeridade, aquele que leva, ou seja, é os caster, que aparecem na política de vez em quando, nos exércitos de vez em quando, né? Os caras, aquele que tem, cada um carrega o seu Little Big Horn, né? Conhece a história? A história o moedor do 7º de cavalaria. Então, 7º de cavalaria, caça a história de West Point para se fazer festa. Então, a temeridade é isso. Tem um doido que aí, o que ele é? Ele carrega um monte de coisa, inclusive a pedância, além da ignorância.
né? A ignorância das variáveis da realidade do mundo dele, é alienado, é tapado, conhece o mundo por outro, vamos dizer assim, o sujeito da cosmovisão extraterrena, a cosmovisão de outra natureza. É isso aí. Então, esse é um bom tema para saber por que nosso chefe de Estado faz esse tipo de discurso. Tem que buscar essas variáveis, tem que buscar compreender essas coisas de Aristóteles. É isso aí. Eu poderia me aprofundar mais um pouquinho e tal, mas eu acho que isso dá um debate em capítulos futuramente. Eu prefiro ficar agora tentando avaliar as variáveis que estão agora correntes com relação àquilo que está ali no Oriente Médio. Mas olha, o discurso sobre a guerra que está lá no Oriente Médio é fraco. Ele é muito fraco. E a justificativa dele, segundo Aristóteles, não é porque a pessoa que faz esse discurso acredita no que diz. Nem acredita. Percebeu a lógica da coisa? É isso. Quando esse discurso aparece na boca do chefe de Estado, ele não faz porque ele acredita. Ele não faz porque isso é... Não. Se ele tivesse oportunidade, segundo a lenda de Aristóteles, se ele tivesse oportunidade, ou seja, aí você diz, que oportunidade, seria ter armamento, porque, olhe, para falar, tem que aparecer alguma ação que altere o mundo. Nem a coisa mais simples e sem custo nenhum. Eu vou dar o exemplo. Sem custo nenhum para ele. Até agora ele não tomou. Quer um exemplo? Olha, tudo que a gente está vendo aqui, dá uma olhada na rede social, Facebook, por exemplo, na minha coisa que chega nos meus feeds. Olha, tem um apelo colocado para o presidente Lula, considerando aquela situação daqueles bacanas que, depois de estropiarem crianças, mastigarem bebê, matarem na fome, estuprarem as meninas, lá na faixa de Gaza, eles recebem uns prêmios e vão para Havaí, a ilha de Caleidoscópio, Madagascar e tal. E tem uns que acharam que tem um lugar bom que é Itacaré, na Bahia. Vai lá pro Nordeste e tal. E aí eles se hospedam no lugar, tratam mal, cospem nos empregados, vê pessoas de cor, porque na Bahia tem muito isso, humilham, ultrajam, botam nas redes sociais. Tá aí cheio nas redes sociais desses vagabundos que entram no Brasil para fazer esse tipo de coisa. E aí tem um povinho lá na cidade, que não tem que ter nenhum tipo de represália não, que tem que deixar legal, porque eles vêm aqui e gastam cêntimos de dólares, moeda podre. Aí, não, porque está pagando aqui, deixa a gente tal. A gente passa aqui uma margarina de soja no toba, e aí a gente pode e tal. Pois bem, tem um apelo aí para o presidente caçar tudo que é visto, não deixar entrar nenhum, não precisa entrar ninguém. Ele próprio é pessoa não grata lá em Israel. Ele foi chamado de nababesca ameba diplomática. Nababesca ameba diplomática. E aí, que faz? Olha como o discurso não bate com... Né? Como fala o que não tem nenhuma coisa concreta. Que foi feito lá? Não. Vamos deixar de comprar essas... Não. Vem o ministro do Exército, vem a defesa, vem não sei o que. Não. Ele diz, para de comprar. Não para de comprar, não. É o ministro da defesa e aqui não pode deixar, porque são nossos amigos e é um povo que Deus organizou e tal, e prometeu a eles algumas coisas e etc. E nós estamos aqui porque é nossos aliados e tal.
Não, professor Moreno, o que fazemos? O que faremos e tal? Porque o jovem lá, Bibi Doidão, disse que era uma ameba diplomática. Aí responde o Nalfas, somos uma ameba diplomática, com todos os analistas de esquerda da internet, dos blogs populares. Como assim? Nós nos relacionamos com 800 países da ONU. Ele que só se relaciona com o umbigo dele mesmo. Ele não se relaciona nem com... Quem? Ah, ninguém. Ele devolve de lá para cá. Israel não precisa se relacionar com 800 bestas. Tiver 8.000 dentro da ONU, não precisa se relacionar com nenhum. Os 8.000 podem decidir uma coisa e a gente não faz nada. 8.000 pode decidir o que quiser contra Israel. Israel é desse tamanho, é nanico, é menor do que Sergipe. É nanico. Mas você diz isso e a gente não faz. E é o que a gente não faz e o que acontece. Não foi? Não. Esses caras que estão vindo passar férias na Bahia, fazendo todas essas prosopopeias que a gente está vendo por aí, passando vergonha. Podia não ter visto para entrar. Mas não, eles não precisam nem dizer de onde vem, de que são. Eles não precisam pedir autorização, eles chegam autorizados, porque é de natureza. Foi Deus que escreveu, está lá nas Bíblias, etc. Etc. Não, é as coisas do Senhor que está aqui. Chega e bate, toma enquanto mais. Ou seja, aqui prepara só uma manteiguinha de soja para preparar tobiulas. Né? Mas olha só como essas coisas do discurso não cabem mesmo na vida real. O presidente se sentiu que fez o máximo quando no encontro com o prefeito Paes, lá no Rio de Janeiro, disse a ele, estava com o Padilha do lado, e aquele rapaz, aquele criminoso americano que veio aqui, ia se reunir com um golpista, preparar o outro golpe já para aproximar, porque já botaram as tropas ali no Paraguai só para fazer a chamada, o recalque, a busca, o sequestro dentro, igual pegaram o Maduro, eles estão ali no Paraguai já só preparando. Aí veio só para trazer o recado pro cara para saber como era que acertava, como era que definia, organizava tudo, aí tal, lá na visita, e tal. O Alexandre não deixou entrar. Mas aí, quando usava... Aí que faz o nosso chefe de Estado? Nosso chefe de Estado descobre que Padilha, com a família, estava sem acesso àquele paraíso, aquele jardim do Éden, aquela coisa excepcional, que se as pessoas que vivem não for lá um dia na vida, pense, é um sofrimento muito grande, é uma coisa. Lá tem a Disney, tem um monte de coisa interessante. Tem Hollywood até, Aí Padilha com a família não pode ir lá e tal. Outro dia foi o Franklin Martins, que ficou entopado e entupido lá no Panamá, voltou para trás porque não deixaram ele pegar voo para ir para outro lugar, que não tinha nada a ver com os Estados Unidos. Mas baixou ali na colônia efetiva, o nego disse, não, pode voltar para trás. Essas coisas todas acontecem, mas aí o nosso chefe de Estado foi lá e falou para o prefeito com o microfone, aquilo estourou pelas 8.000 bocas de alto-falante da voz Manarlene, aí diz o seguinte, eu já avisei, cacei aquele cara, ele não entra mais aqui, é verdade, um bandido, ele não é. E aí mandei informar, meu ministro aí, que é aquela coisa que ninguém, uma sumidade que sumiu, não serve não sei para quê, e tal, e o meu ministro fulano de tal, que não vai liberar o visto desse cidadão, se não liberar o da família do Padilha e tudo mais. Ou seja, o que ele fez naquela hora, nesse discurso, foi equilibrar um bandido ao Padilha com a família. Ele não notou o que ele fez. Era para colocar os dois na mesma balança. Não, só se liberar o do Padilha lá, que eu libero ele aqui. Ele não é para ser liberado, é porra nenhuma, peixe. Eu não tenho o que vir fazer aqui. Não, eu vou liberar o dele se ele liberar o do outro. No mesmo peso. Padilha com bandido. Entendeu a lógica? Por isso,
aqueles discursos que não tem nem coisas mínimas, é uma coisa simples. Dizer que nenhum sionista degenerado, envolvido naquela porcaria que aconteceu na faixa de Gaza, ele era para ter feito isso há muito tempo, do primeiro bombardeio. E não tem que explicar e não tem que dizer nada a ninguém. Isso é uma coisa que não precisa de bomba, não precisava de nada. Era só a vontade de fazer. Acordei hoje com a vontade tão grande assim de dizer para um sionista que eu desadmirei, eu não estou mais admirando e tal. Eu não sei se devo fazer isso. Entendeu? Só isso. Não tem nenhuma, não precisa de nada. Por isso tem aquela tal da régua do Aristóteles. No meio é a coragem. Num extremo está a temeridade. No outro está a covardia. É. Eu vou ficando por aqui analisando essa coisa. Veja que a guerra continua e está queimando fogo, está lá. E tudo no conforme. Eu vou ficando por aqui. Vocês fiquem com o W Pueblo. E até uma próxima oportunidade. Beleza? A fonte secando nem peixe nem pão, uma flor murchando, primavera já é, um canto chorando memórias de Antão, o sono chegando, existência efêmera e o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra, quem te desejar descansa em paz, Guarani Kaiowá, marcando lugar, rua que jaz, Guarani Kaiowá. Lara, lara, lara,